Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade. Que o nosso povo participe cada vez de uma forma maior na criação do nosso futuro. O tripé da saúde pública, a equidade, a universalidade, a integralidade, mas isso tudo é feito com o controle social. Que a melhoria das condições de vida da população. Que morram menos crianças, que o nosso povo viva mais. É que é uma dedicação, um compromisso com aqueles que as vozes, às vezes, não são ouvidas. Dar voz ao usuário, a quem está doente, e não só a quem detém o conhecimento médico. Aqui em Mato Grosso do Sul, nós começamos a preparar os debates para implantar os conselhos. Que o nosso povo cresça mais, que o nosso povo tenha menos medo, que o nosso povo trabalhe melhor. Indicado por políticos. Como é que vai indicar por político? Não tá errado também. Vamos indicar por segmento. Então o usuário indica o seu. Começou todo um processo, porque não é só você ter dinheiro para a saúde. Você tem que ter gente qualificada. Não tinha condições nenhuma de ser conselheiro, de ser coordenador, de ser conselheiro, de ser nada. A gente ia com a cara e a coragem. Não existe um Conselho Estadual de Saúde forte e consolidado se você não trabalhar as bases. 35 anos de Conselho Estadual de Saúde. Agradecer a todos vocês que lutaram por construir um SUS forte, né, e lutar para que não seja destruído. Parabéns a todos vocês. Existia uma lei criando o conselho sem funcionamento. Por quê? Porque para eles precisava cumprir a lei, mas funcionar não precisava. Aí quando eles vão compor o conselho, eles levam entre aprovar a lei, compor o conselho mais de 2 anos, né? Quando eles vão compor o conselho, eles vão compor numa forma muito interessante, porque completamente diferente do que nós lutamos. Então eles pegaram todas aquelas federações de trabalhadores do comércio, da indústria, Federação da Agricultura, eles colocaram essas federações para serem usuários. Colocaram 2 representantes de pessoas com doenças, que era um da hanseníase e outro das pessoas com deficiência, eu acho, e colocaram pessoas que eles chamavam de notório saber. Quando o SUS foi criado, tudo que foi dito a respeito do novo sistema, colocava que era sob controle social. Sistema inovador, né? Que é o Sistema Único de Saúde, único, gratuito, universal, que traz uma garantia de saúde para toda a população brasileira. E o controle social é extremamente importante, que hoje nós temos, né, não só o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Estadual de Saúde, os Conselhos Municipais de Saúde, e temos conselhos distritais e conselhos locais, né? Os hospitais, os grandes hospitais têm os seus conselhos. Então é o controle social mesmo, né? No sentido de estar junto, de estar participando, de tendo responsabilidade também, não só de cobrança, de receber uma prestação de contas, de acompanhar, de discutir com os gestores e com os trabalhadores de saúde o que é melhor para a nossa saúde pública, né? Nós estruturamos o movimento dos usuários. Então ficou decidido e aceitado pelos políticos locais que o segmento dos usuários iria se reunir por entidades, né, um fórum das entidades que comporiam o conselho e elegeriam os seus representantes. Então começa a existir a partir disso aí as conferências estaduais, as conferências municipais, e isso vai agregando ideias e vai padronizando ações. Nosso grande desafio era mostrar a cara do sistema para os usuários. E aí surgiu um movimento que era um programa de capacitação de conselheiros, assumido pelo Fórum dos Trabalhadores e dos Usuários. E ali é que nós percebemos que haviam usuários
que pensavam diferente. Pensavam muito próximo do que a gente pensava. Então a gente chegava com as pautas assim, nós queremos discutir isso, nós queremos discutir a implantação dos conselhos municipais, nós queremos discutir a conferência que vai acontecer, a nossa pauta era essa. A gente era super unido, a gente fazia coisas que a gente acreditava. Eu aprendi um monte de coisa, aprendi o que era o SUS, aprendi o que é saúde pública. E eu acredito que a gente fez muita coisa para fazer a gente ter consciência do que é a saúde pública. Foi uma época muito feliz da minha vida. E a gente ia para as plenárias, eu particularmente, eu via o Nordeste, o Sul, o Nordeste, São Paulo, dominava a conferência. Então, na minha cabeça, na minha avaliação, eu achava que aquilo era certo. Só que depois eu descobri que não era assim que a gente fazia controle social. Não chegar lá, fazer barulho, dominar a conferência, às vezes até parar a conferência. Do nosso jeitinho aqui no nosso estado, com todas as nossas dificuldades, a gente sempre foi homenageado quando chegava lá. Eu me lembro que os primeiros encontros para o controle social, eles aconteceram no antigo Hotel Campo Grande. A gente fazia as conferências nos municípios. Teve um município que a gente chegou e quase foi linchado, porque era tudo muito novo e assim as pessoas não tinham ainda ideia do que isso significava, né? E na verdade as conferências elas são resultantes de todo o movimento sanitário em Mato Grosso do Sul, né? O SUS era recente. Muitos entraram, né, para participar em conselho. A gente tinha uma representação de trabalhadores, a gente tinha uma parceria muito grande com os usuários, né? A gente estava assim, então era uma luta muito bonita, uma discussão muito boa. Ele disse assim, eu não sei o que vocês querem aqui, porque aqui nós somos um conselho de saúde do governador eleito. Então, se o governador foi eleito, ele vai colocar a política dele. Vocês estão chegando aqui agora e vocês estão querendo mudar a regra de quem foi eleito pelo voto. A gente, em todas as reuniões, ficava sentada lá e eles não davam a palavra para a gente e a gente se inscrevia, levantava e falava de novo e falava alto. Era uma confusão. Bom, então esse terminou o primeiro mandato desse conselho, foi uma situação... Aí no segundo mandato... também já começou a discussão que tinha que ter uma organização nossa dos usuários. Por quê? Porque os trabalhadores ainda não tinham os 25%, né? Só que os trabalhadores estavam bastante organizados no Fórum dos Trabalhadores, que a massa de organização dos trabalhadores era dos trabalhadores da CESAL de Campo Grande. Então você tinha um grupo de trabalhadores, Jonas, Alain Pitan, que eram pessoas que levavam o debate dos trabalhadores em saúde. Essas organizações, elas ainda não tinham direito aos 25%, que a gente depois só vai conquistar na outra conferência. E os usuários, ainda era tudo indicado por decreto. Aí eu acho que no meados de 96, a gente cria o Fórum dos Usuários. Em Mato Grosso do Sul e Campo Grande, especificamente, tem uma história importante no controle social e comparando com outros municípios estão bastante evoluídos de pensar no controle social não como só um movimento comunitário, mas também como um fator de crescimento, de ter as pessoas levadas dos seus problemas, subir mais um degrau, né? Em relação ao desenvolvimento da comunidade e das pessoas. E o Conselho Estadual de Saúde, ele fez esse papel, fez o papel de promover o crescimento das pessoas na área da saúde pública. E foram se envolvendo nas plenárias, nas conferências, e o fato de ficar discutindo esses temas foi dando crescimento ao Conselho. E ele é um conselho hoje que tem importante papel na sociedade sul-mato-grossense. Cada um de nós deu um pouquinho de si para a construção disso tudo.
tivemos muita tripulação também no Estado, houve muito desacordo entre os segmentos, mas no Estado nós tivemos, assim, ampliamos um pouco a nossa visão, porque até então era exclusivamente saúde do município. Tivemos muito embate político, mas o que foi bom para nós foi quando o CRM promoveu uma reunião e da qual ele convidou os coordenadores do fórum dos usuários, né? E automaticamente que eram também os membros do conselho, né? Que estava ali. E nós fomos lá para conversar com eles, que tinha muita coisa que não estava certa e a gente queria acertar, né? E a primeira conversa, assim, que a gente chegou no CRM, olhamos que estava difícil o contato, né? O início da conversa. Aí fomos ajudados, inclusive, pelo atual presidente, e falamos que o conselho não queria jogar pedra. O conselho era um órgão e precisava ser respeitado. Jogando pedra não dava para a gente conversar. O SUS começou a ser descentralizado, porque no início tudo era decidido a nível de central, a nível de Brasília, hein? Então nós começamos a construir esse processo de trazer para a ponta, de começar as decisões, as discussões, discutir as problemáticas locais e fazer realmente que a saúde acontecesse no nível e na necessidade daquele ambiente, daquela comunidade, daquelas pessoas. Nós começamos a passar da etapa de municipalização para a regionalização, que é estruturar, organizar a saúde em Mato Grosso do Sul de forma que contemplasse o maior nível de assistência para os munícipes. E nesse processo de regionalização, nós queríamos habilitar o Estado em gestão plena. Então, me sinto assim, privilegiado, entendeu? Fiz essa mediação junto ao conselho e à gestão, porque alguns conselheiros não queriam, não concordavam, e eu entendia que esse passo para Mato Grosso do Sul ia ser um passo enorme. Todas as coisas que o Estado ia fazer, ele não fazia antes de passar pelo Conselho. A Beatriz, ela tinha uma vantagem, e tem uma vantagem como ser humano, que ela ouve bastante. Ela não é uma líder que faz pelo que ela acha, mas ela ouve, ela tem convicções e essas convicções são postas para que todos discutam. Eu terminei a faculdade e fiz 1 ano de aperfeiçoamento no HU em clínica médica. E depois eu deveria continuar nessa linha. Eu gostava de cardiologia e queria continuar nessa linha. Mas depois eu fiquei pensando no curso de extensão que eu fiz de epidemiologia com um professor que já morreu, Jorge Davi Nasser, que dá nome para a Escola de Saúde Pública, né? E eu falei, não, acho que meu caminho é a saúde pública. Isso foi antes do SUS, porque eu me formei em 75. O SUS é de 88, são 13 anos de diferença, né? Mas eu fui trabalhar, antes do SUS, eu fui trabalhar no posto de saúde do bairro Santa Fé. E pus em prática tudo que eu tinha aprendido na saúde pública. Isso foi me colocando cada vez mais dentro do SUS, né? Os anos 90 foram anos muito difíceis, mas os anos 90 foi o ano que a gente mais conseguiu avançar em democracia. Por exemplo, Mato Grosso do Sul, eu não vou lembrar o ano, mas nós tivemos a Resolução 46. A Resolução 46, ela foi a primeira do Brasil a discutir composição de conselho. A primeira do Brasil. Eu sou Corina Galhardo Martins Saltão, sou médica de formação, né, pediatra, e trabalhei também muitos anos na saúde pública do estado de Mato Grosso do Sul e tive a honra de atuar como secretária executiva do conselho lá no comecinho da história, né, desse colegiado. Foi um momento de muito trabalho, de muito aprendizado, aprendi muito, tanto pessoalmente quanto institucionalmente. Naquela época, como o conselho era muito novo,
as pessoas não tinham ainda assim entendimento até do seu papel naquele colegiado. O conselho naquela época ele era muito técnico, com maior participação do componente profissional da saúde, né? E o usuário naquela época ele não tinha assim ainda muito entendimento de qual era o papel dele naquele colegiado. Meu nome é Anete, eu fui secretária executiva do Conselho Estadual de Saúde nos idos de 2007. E o pessoal que estava aqui na parte administrativa também me deu muito apoio, porque só quem está dentro do conselho é que sabe o trabalho que é. Parece que é muito simples, parece que são só as reuniões, mas não. O próprio preparativo para essa reunião já despende de um bom trabalho. E no tempo que eu era secretária, a gente não dispunha tanto de redes sociais, né? Então, tinha que mandar pelo correio, toda aquela papelada, tirar cópia, grampeia e tal. Então, a equipe sempre foi de muito apoio para nós. Já são mais de 15 anos acompanhando de perto tantas reuniões, conferências, debates, muitos desafios, mas muitas conquistas também. Estar nos bastidores também é fazer parte de cada conquista construída coletivamente. Ao longo desses anos, eu aprendi que o conselho ele vai muito além de reuniões, de deliberações. O conselho ele é escuta, diálogo, participação. Eu aprendi que o conselho ele é muito importante e que cada pessoa que passa por aqui deixa sua contribuição. O tempo que eu estive no conselho, o conselho ajudou e muito. Enfrentou batalhas difíceis mesmo. Toda vez que a sociedade se instrui, você nota que há uma tentativa de desacreditá-la. Então, houve muita tentativa de desacreditar o Conselho, mas nós vencemos todas enquanto nós estivemos ali e eu acho que fizemos um papel bom enquanto estava lá. Eu estou segurando a emoção para poder dizer, missão cumprida, olha só que coisa, né? Eu estou satisfeito pela minha passagem, pelo que eu fiz, os meus companheiros que eu tive do meu lado. É muita alegria, muita felicidade de saber que a gente contribuiu para que a sociedade não fosse esquecida. Tá? Assim que eu termino, para que todos os conselheiros de hoje também estejam com a mesma satisfação que eu tenho. Parabenizar os 35 anos é voltar um pouco no tempo e saber que no nosso tempo nós fizemos o que tinha que ser feito. Se não fizemos melhor, é porque nós não tínhamos a capacidade de entender o que era melhor naquele momento. Mas fizemos o que estava ao nosso alcance. Aos jovens ou às pessoas que hoje participam, maduros ou mais jovens, nunca possamos esquecer que nós estamos construindo uma sociedade. Uma sociedade não se constrói com radicalismo, não se constrói destruindo o outro, se constrói pensando o que nós podemos deixar para as futuras gerações. Então, hoje, quem participa do Conselho, nunca podemos esquecer que antes de nós, outros já estiveram aqui. E se você hoje pode participar, é porque outros construíram de alguma forma o que está sendo posto hoje. Então, não destrua o passado, não critique quem veio antes de você, mas pense no futuro, que amanhã você será o passado. Sucesso para vocês. E não importa se eu não sou conselheira hoje, mas eu não me sinto não conselheira. Tem hora que eu esqueço que eu não sou conselheira e eu quero falar igual os conselheiros. Então, para mim, hoje está bom não participar da reunião do conselho, porque chega lá eu quero falar também. Quando ela é online, lá de casa, eu fico doida para falar também e não posso. Mas, assim, eu tenho muito orgulho de ter vivido esses 20 anos aqui, eu acho que dá mais, mas eu não me arrependo de nada. Eu já passei por muitos perrengues, nós dormimos em barraca,
nós andamos de van, nós se perdemos em Brasília, andamos a pé, porque nós não tínhamos dinheiro para pegar um ônibus e nem muito menos um carro. Então, assim, a gente vive tudo isso. E tudo isso para o bem dos outros, para o bem comum. 35 anos de caminhada não são 35 meses. Nesses 35 anos, passaram-se vários governadores, vários secretários, muitos chefes de serviço. Entre os pares, pessoas que já nem estão entre nós, mas deixaram seu legado, deixaram seus nomes escritos. E para o que estão estudando, pensando, fulano de tal me chamou, mas o meu horário no hospital é tão apertado, o meu horário na unidade de saúde é tão apertado, será que eu vou ter tempo para ir, para voltar e coisa e tal? Não pense nisso, participe. Eu só tenho a agradecer a Deus e as pessoas que me deram essa oportunidade de participar de um sistema e de uma política tão nobre, né? Mas o meu objetivo sempre foi ter uma satisfação pessoal pelaquela proposta que eu idealizei e que eu me aproximei dos idealizadores e que eu conquistei junto com eles. Porque ninguém é ninguém sozinho, ninguém é alguém sozinho, porque o conselho faz parte da minha vida. O conselho me ensinou muita coisa, me transformou como pessoa, como profissional, me deixou eu mais sensível, entendeu? Aos desafios que a gente tem num país como o Brasil, cheio de injustiça, cheio de corrupção, né? E com propostas lindas, porque o SUS está lá, está escrito. Eu acho que isso me alimenta a pensar que os conselhos de saúde são um grande movimento de resistência ao desmanche do SUS. Então, se a gente tivesse que pensar hoje, concretamente, qual é o maior movimento que segura o SUS, é o movimento dos conselhos de saúde. Eu não tenho nenhuma dificuldade de compreender isso. Comemorar 35 anos, né? Muita coisa, né? E foi uma luta linda, faria tudo de novo. Foi assim, emocionante, eu já estou emocionada só de pensar. Uma fala de agradecimento em primeiro lugar, né? De ter tido a oportunidade de participar desse momento, dessa transição de um novo modelo que se impõe à nossa sociedade e estar junto, estar disponível, continuando na ativa, um pouco menos atuante, mas não menos participativo, né? E desejar todo sucesso, que continue com o mesmo espírito de parceria, de questionamento, mais de contribuição, de aperfeiçoamento, e que é a grande fala dos usuários que estão representados nos conselhos, né? Parabéns ao conselho que vem mais 35 anos. Muito obrigado. Então, eu agradeço ter tido essa oportunidade de hoje parabenizar o Conselho Estadual de Saúde, porque o seu trabalho, como eu já disse, é muito importante e sem ele a saúde sul-mato-grossense não conseguiria as vitórias que já conseguiu. Muita gente fala mal do SUS, mas o SUS é o sistema de saúde mais completo e mais interessante de todo mundo. São poucos os países que têm um controle social como o brasileiro, né? Então eu queria parabenizar o Conselho Estadual, pedir que ele fique aí muitos 35 anos mais, porque eles fazem um papel importante no nosso crescimento na área da saúde. Muito obrigada. Uma conquista muito significativa para o Conselho é a mudança da sua sede, né? Por muitos anos nós ficamos na Joel Dibo e hoje estar num lugar com espaço estruturado, com uma localização muito boa, é uma conquista muito especial para nós, né?
Então aqui é um ambiente que a gente tem mais qualidades, nós temos mais espaço, né? Conseguimos, né, a parte administrativa trabalhar com mais eficiência, com mais qualidade. Estar no Conselho Estadual de Saúde é um processo rico de aprendizado, é um processo vivo de participação social. É a possibilidade de você, em vida, construir as políticas públicas de saúde. Então, tudo aquilo que você entende, compreende, estuda na legislação estruturante do SUS, ela é possível através da participação social. Um dos momentos mais históricos na condução da pandemia, que foi o maior marco de saúde nos tempos atuais, né? Então, a participação do Conselho Estadual dentro do COI, apoiando, legitimando as melhores alternativas possíveis baseadas na ciência, que conduziram todo o processo do enfrentamento da pandemia no estado de Mato Grosso do Sul. Então, carrego isso na minha história, um pedaço muito importante da minha vida. Então, isso realmente foi transformador. A possibilidade de você contribuir, seja pelo conselho, seja na gestão, na implantação de políticas que efetivamente salvam vidas, né? Então, isso é um legado histórico. Eu acho que enquanto tiver uma forma de contribuir, a gente não pode desistir. Não pode desistir, mesmo que seja a última luz lá do fundo. Então, em algum lugar, a gente vai ser ouvido. E a questão, por exemplo, na minha casa, meus filhos hoje já estão tudo grande, né? Mas eles falam que não tem necessidade de você fazer isso. Mas, pelo contrário, eu falo para eles, porque hoje a minha vida é isso. Eu não consigo ficar na minha casa sem lembrar das coisas que tem aqui que eu poderia estar aqui ajudando, entendeu? Então, é uma coisa que a gente adquire, eu penso que a gente adquire o amor pelo controle social, que você não consegue se desligar. Eu queria me afastar, eu fui até orientado, olha, será que não seria o momento também de você realmente dar uma afastada? E aí, meu amigo, eu fui para um trabalho desse de rua, embaixo de uma ponte ali na Manuel da Costa Lima, com usuários de drogas. Quando eu cheguei embaixo daquela ponte, e tinha várias pessoas, vários usuários, vários moradores de rua naquele momento. A gente começou a fazer um trabalho com eles. Eu estava muito desgostoso, eu tinha até entendido que eu tinha que sair, era um momento que eu tinha que sair, entendeu? Desse controle social, deste momento. E a gente começou a fazer o trabalho que nós fazemos enquanto redutor de danos. E uma pessoa que estava naquela ponte, morando mais de 3 meses, eu falei, eu te conheço. Eu falei, sério, de onde? Eu até imaginei que era do meu bairro, da comunidade, né, que a gente está muito presente. Aí a pessoa veio e falou assim para mim assim, poxa, você sempre estava na televisão, representando a gente. E aquilo ali me fortaleceu para que eu estivesse aqui nesse conselho. Foi a fala daquela pessoa que me deu energia de continuar. Porque eu não estou aqui representando. Eu quero estar fazendo parte dessa história junto com eles, construindo o acesso e dignidade a eles. Então foi isso. Por isso que eu estou aqui hoje, assim, acreditando e apaixonado por esse sistema. A gente passa e isso é legal. Quando a gente faz, a gente constrói coletivamente. Parabéns, Conselho Estadual de Mato Grosso do Sul, pelos 35 anos. Parabéns a todos vocês que construíram este conselho, que construíram o controle social. O controle social só é forte com a união de todos, gestores, trabalhadores e usuários. Parabéns a vocês que tombaram na luta. Parabéns a vocês que continuam. E vamos trazer novos conselheiros, mostrar para essa juventude que o SUS só vai continuar forte com a união de todos, mostrando para eles que a saúde em primeiro lugar. Vamos todos juntos
Obrigado a todos vocês, Conselho Estadual, Conselhos Municipais e Conselhos Locais. Parabéns a todos vocês e vamos continuar na luta, todos unidos, por um SUS cada vez mais forte.